Olá, antagonistas, tudo bem? A gente está recebendo aqui na TV Antagonista o Jorge Bel. Ele vai conversar com a gente sobre uma coisa muito legal que aconteceu em São Paulo durante a greve da greve, durante o dia 28, com os alunos de escolas que não tiveram aula. O Instituto de Formação de Líderes, o IFL, montou ali, de última hora, mas muito bem montado, um cronograma de palestras para a molecada. Achou que havia um punhadinho de gente, o auditório lotou, foi um negócio de primeira linha e ele veio contar pra gente a experiência. Jorge, tudo bom? Tudo bom, um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Como é que foi essa história? Por que vocês decidiram montar essas palestras aí? Então, tudo, como você falou, tudo aconteceu de última hora, né? Foi uma correria. A gente teve a ideia na terça-feira à noite, quarta-feira de manhã começou a correr atrás para fazer acontecer. Justamente no momento em que o país estava sob ameaça de paralisação geral, né? Por causa de um assunto delicado como a reforma da Previdência, e justamente os professores, que a gente acha que deviam estar educando os alunos e de repente utilizando essa oportunidade para debater num formato diferente, aproveitar, né, o momento de polêmica para falar com os alunos e conversar, eles resolveram sair das salas de aula e a gente achou que era uma oportunidade para a gente entrar, né? E foi um sucesso, mais do que a gente esperou, foi uma correria, a gente acabou tendo mudança de local, mas a gente foi super bem recebido no Cubo, que é o coworking do Itaú, e a gente estava esperando por volta de 80 alunos, a gente acabou recebendo mais de 120 para falar sobre empreendedorismo, economia e também um pouco sobre previdência, entender números, enfim. Mas para moleque de ensino médio? Olha, eu fiquei surpreso. É porque vocês não mandaram isso pra mim, vou confessar. Eles mandaram isso pra mim, eu falei, gente, esse pessoal tá louco. Eles vão falar disso para uns meninos de 14 anos? A gente achou que era um tema importante pra gente abordar, mas a gente achou que a gente fosse ter um pouco de dificuldade para se aprofundar. E foi uma surpresa, o engajamento de todo mundo, querendo participar, interessado, fazendo perguntas, e dois, o nível do debate que a gente conseguiu fazer. Molecada muito bem informada, com pontos interessantes a serem colocados, preocupadas com o futuro do país, preocupada com o que está acontecendo, e tanto querendo se posicionar e passar a ideia do que eles têm, como querendo entender os porquês das coisas. Então foi uma surpresa, foi uma experiência super positiva, foi a primeira vez que o IFL São Paulo se propôs a fazer um evento como esse, foi uma novidade para a gente também. Aconteceu de última hora, tinha tudo para ser um evento assim mais ou menos, mas foi excelente, todo mundo saiu super animado, tanto o pessoal do Instituto quanto os alunos, assim, foi uma experiência super positiva que a gente espera agora ter condição de replicar mais vezes. Vamos dar uma olhada num vídeo com um trechinho bem curtinho de uma das palestras. Com bastante duro, com uma postura bastante, às vezes, até raivosa do professor, e que inibia a participação livre dos alunos. E aí a gente tem um problema. Porque se o professor faz isso, ele está traindo o que é a função básica dele. Uma parte da função dele, ou da missão dele, de fato, é passar certos conteúdos. Mas a gente espera que, além de receber conteúdo... Quem que era esse do vídeo? Essa aula que a gente viu agora era o João Pinheiro da Fonseca, ele é colunista da Folha, e ele deu uma aula super bacana, ele falou sobre a relação da ideologia dentro da sala de aula, foi muito legal. E a gente viu que estava lotado ali, eles todos prestando atenção, uma molecadinha nova. Esse povo todo chegou o quê? Pela internet, WhatsApp? Como é que vocês chamaram esse pessoal? Internet, WhatsApp, grupo de pais. Eu não tenho filho, mas a gente procurou pais também, pediu para colocar, tem muito grupo que os pais se comunicam no WhatsApp. E surpreendeu, a gente teve que pegar mais cadeiras para colocar, teve gente lá no fundo sentando nas mesas, foi muito legal. E o pessoal participando, interessado, e todo mundo falando que gostaria de ter mais esse tipo de espaço para debater, para conversar e poder abordar esse tipo de assunto dentro da sala de aula. E aí vocês tiveram, você falou da ideologia, mas teve muitos outros temas, né? Foram 4 palestras, a gente falou sobre empreendedorismo, a gente convidou 3 empreendedores para contar um pouco, empreendedores jovens, para contar um pouco sobre a experiência e a vivência profissional com a
experiência acadêmica, foi muito bacana também, muito rico. A gente teve o Leandro Narlock, o escritor, falando um pouco da história do Brasil e quebrando alguns paradigmas que a gente encontra, e foi bacana que teve contraponto, às vezes, de algumas coisas como são aprendidas na escola, sempre o bem contra o mal, né? E uma coisa sempre meio maniqueísta de como que a história era, ou são os oprimidos versus os opressores, e ele apresentou fatos que a história dos livros às vezes não é muito bem como a gente aprende, né? A gente até deu um disclaimer, cuidado que não, tem coisa que não dá para responder no vestibular, senão vai reprovar. É verdade. E o que eles queriam mais? Qual era o maior anseio deles? Era obter tipo novo de informação ou era diálogo? Olha, eu diria que as duas coisas. Tanto entender sobre assuntos novos que não estão sendo discutidos na sala de aula e ter oportunidade para falar, porque tinham alunos de diversas escolas, diversas idades e com diversas posições. Tinha gente que estava a favor um pouco da greve, querendo entender, achava que tinha uma certa razão disso existir, e tinha gente totalmente contra, mas querendo debater e querendo poder formar sua própria opinião, né? E não simplesmente escutar o que um professor, alguém está falando e tomar aquilo como verdade. Então foi muito legal, porque foi muito rico, foi de fato um debate, um diálogo. Não foi uma sala de aula em que tinha uma pessoa ali na frente só falando e os alunos recebendo conteúdo, foi um debate de fato. Uma coisa que a gente vê muito em rede social e que se reclama muito também da doutrinação é a intolerância, né? A pessoa não conseguir ter uma opinião. Se ela não for ali naquela maré, naquela corrente, ela vai ser atacada. Eles conseguem fazer esse debate? O fulano é a favor da greve, o fulano é contra, o fulano é isso, o fulano é aquilo. E se respeitar ali? Conseguem ou só fica feliz quando todo mundo pensa igual? Não, respeito. O principal motivo também foi de estabelecer o diálogo. A gente não estava lá para tomar partido A ou partido B, mas usar a oportunidade de um assunto que está sendo tão amplamente discutido para a gente falar de forma concisa o que está acontecendo e os motivos, os prós e contras, enfim. E eles se respeitaram super e às vezes alguém passava uma opinião que alguém não discordava, logo levantava a mão para fazer uma pergunta e eles acabavam debatendo um pouco entre si. Infelizmente o tempo é restrito, não deu para estender muito o debate, mas um respeito muito grande. E foi interessante porque a gente também tinha alunos que declararam que eles se sentiam não se sentiam confortáveis em expressar determinada opinião na sala de aula, né? E quiseram falar isso pra gente. E ao mesmo tempo, logo vinha um aluno que dizia que não, que na sala de aula dele o professor deixava à vontade para que se ele discordasse do professor ele podia se manifestar. Então foi de fato um espaço de debate, de ideia que é isso que a gente acredita que falta no Brasil. Não adianta você esbravejar que você acredita naquilo ou acredita no oposto e só querer falar com quem concorda contigo, só querer seguir aquilo lá que vai te agradar e cadê o debate, né? Debatendo que a gente constrói as ideias e faz um país melhor. Esse é o Jorge Bel, que é o diretor de comunicação do IFL São Paulo, Instituto de Formação de Líderes, que promoveu aí na última sexta-feira um evento alternativo gratuito para a molecada que não teve aula por causa da greve. Uma palestra aí com gente de primeiríssima falando sobre temas interessantes e foi uma super experiência para a molecada aqui de São Paulo, um tema importante. Quis trazer aqui para vocês essa experiência porque muita gente gosta de ficar descendo a lenha nos jovens, mas olha, tem uma juventude muito legal para quem a gente precisa dar oportunidade. Posso aproveitar só para dar um recadinho? Claro! Quem quiser conhecer mais sobre o Instituto, a gente tem página no Facebook, Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, e no Instagram, @IFLSP. Valeu, Obrigado. Jorge!